Ser atraente não é se esforçar para encantar os outros. É ser intencional ao usar o que já é natural na sua personalidade. Galera, vamos revolucionar um pouco dos conteúdos aqui no canal. Eu senti que tá faltando a gente atualizar mais os conteúdos aqui e avançar um pouco mais o nível desses conteúdos. Então vamos falar dessa arte que poucas pessoas dominam hoje. Vamos falar de sedução. Inclusive eu tô com esse livro magnífico aqui, que é A Arte da Sedução, de Robert Greene. E o bicho tá até um pouco surradinho, porque inclusive eu tô até terminando ele, praticamente terminei. E para mim foi uma experiência incrível ter lido esse livro. Toda a conclusão que eu tirei ao ter lido A Arte da Sedução foi de que muita coisa exige intencionalidade. Muitos julgam esse tipo de assunto porque a maioria é um bando de emocionado, descalibrado, que sai entregando tudo de bandeja. Aí quando afasta a outra pessoa, ela se frustra e fala que sedução é coisa de manipulador, que ninguém gosta disso. Isso só mostra que esse tipo de pessoa não entende nem um pouco do jogo da conquista nos relacionamentos. E é nesse ponto que eu quero refrisar aqui nesse vídeo, cara. Por exemplo, Cleópatra, que não era considerada a mais bela do seu tempo, mas seduzia imperadores com a sua presença, inteligência e magnitude emocional. Ou seja, Cleópatra era assim muito intencional ao associar sua presença com uma divindade. Cleópatra é interpretada por Robert Greene na Arte da Sedução como o arquétipo da sereia, ou seja, é como se fosse uma personificação específica do gênero feminino, ou seja, das mulheres. Tanto é que ela foi a última rainha do Egito. Ela entendia a sedução como um jogo psicológico, e não só a base de beleza, mas através da estética, sempre variando o seu tom de beleza esteticamente, com maquiagens, vestimentas. Tudo isso tornava a presença de Cleópatra uma sensação de aura de divindade e muito mistério. Cleópatra conseguiria manter também a sua patente de alta, de alteza, de deusa, e era essa a intenção de Cleópatra, sempre manter a sua presença a uma aura de divindade, a uma aura superior, mas sem dizer claramente isso de que ela era superior. Ela transparecia ser superior, era do tipo que conseguia proporcionar aos seus alvos, principalmente aos seus conjugues, se falando de Marco Antônio e Júlio César, uma sensação de que eles estão vivendo algo único, prazeroso, aventureiro, perigoso. Isso é uma característica forte do arquétipo da sereia. Já como Casanova, o amante ideal, interpretado por Robert Greene em A Arte da Sedução, ele não atraía mulheres à base só de galanteios, frases prontas. Casanova era genuinamente interessado na sua vítima, no seu alvo, na mulher que ele estava conhecendo. Devido a ele ser o arquétipo do amante ideal, ele conseguia proporcionar exatamente o que a pessoa precisava. Ele conseguia atender os gostos ideais daquela mulher, prestando bastante atenção, avaliando ela, analisando aquela mulher. Então ele tinha esse diferencial que era o que fazia com que a sedução de Casanova se tornava irresistível às mulheres que ele conhecia. Então ele era sim considerado mais galanteador, mas não era só a base disso. Ele era realmente interessado na pessoa que ele estava conhecendo. E isso é um ponto muito intencional e forte da personalidade de Casanova, porque ele tinha essa habilidade de prestar atenção e de conseguir sim proporcionar o ideal específico de cada pessoa, de cada mulher que ele conhecia. Então você percebe que sedução é pura intenção, não é só manipulação. Sim, pode se chamar de manipulação, mas aí trocaria o nome, não seria sedução. Sedução é atrair com intenção. Existe uma motivação por trás. Manipulação
talvez seja por nada, talvez seja por prazer. O diferencial dessas pessoas que se tornaram ícones, exemplares da história da sedução, foi porque, entendendo o verdadeiro potencial da sua personalidade, elas atraíam intencionalmente, usando o seu ponto mais forte como armas que seduzem. Esse era o diferencial. É muito mais do que qualquer cantadinha barata, qualquer intençãozinha maliciosa. Grandes imperadores da época, se falando dos tempos da corte e dos reinados, eles usavam também estratégias da sedução como ferramentas de poder. Então, travava batalhas, conquistava impérios, e tudo isso à base de técnica, de jogo psicológico, sim, mas também de estratégia, muita estratégia intencional. E o diferencial dessas pessoas é que elas sabiam focar exatamente no seu ponto forte para dominar essa arte. O segredo não é tentar ser perfeito para encantar os outros, é ser intencionalmente você, focar no seu ponto mais forte como armas que atraem. Não é sobre manipulação, é sobre aprender a ser intencional. Esse é o contraste que vai te diferenciar da maioria. É sim o jogo da conquista. E nos relacionamentos você precisa dominar essa arte, ou pelo menos ser bom nela. Hoje foi o assunto desse vídeo, mais específico. Então tenha na sua consciência de que sedução não é sobre manipulação. Sedução é sobre ser intencional. E é sobre você dominar essa arte através do seu ponto mais forte, personificado, que você pode adaptar às suas estratégias sendo intencional nesse jogo. Encare isso como um jogo da conquista, que muitos usaram como ferramentas de poder em toda a história da arte da sedução. Mas você pode usar essa arte como a ferramenta da sua motivação. É isso, espero que você tenha gostado do assunto desse vídeo. Deixe o seu like, seu comentário. Se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever aqui nesse canal. Muito obrigado. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.